Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro de Parasitologia Geral. Eu sou Mariana e estarei aqui com vocês acompanhando o chat, então qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar no chat que eu passo para a professora responder. Boa aula para vocês, professora. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Nessa noite de sexta-feira, pelo menos aqui em Umuarama nós já temos uma chuvinha, né? Mais uma sexta-feira chuvosa, nossa primeira sexta-feira juntos, né? Para a gente ter o contato e conversar um pouquinho a respeito dos nossos queridos parasitas. Vamos lá? Ao final, encerrando os conteúdos ou determinados assuntos, aí eu vou abrindo espaço para vocês, caso alguém tenha dúvida, queira questionar algo sobre o assunto, e assim a gente vai conversando um pouquinho sobre a nossa disciplina. Então, bora lá conversar aí a respeito de parasitologia. Hoje, especificamente, nós vamos falar a respeito de um conteúdo do primeiro e do segundo módulo, né? Primeira e segunda semana. A gente vai começar falando um pouquinho ali dos conhecimentos gerais de parasitologia, falando um pouquinho dos nossos protozoários, né? Começamos com os protozoários intestinais e finalizamos o dia de hoje com alguns protozoários sanguíneos. E daremos continuidade relembrando, né, alguns termos e trazendo aí curiosidades para vocês nosso próximo encontro ao vivo. Bora lá então falar um pouquinho de parasitologia. Primeiro, uma pergunta desafio para a gente revisar alguns termos, né? Tivemos aí algumas aulas de terminologia e que, se vocês já estão um pouquinho adiantados aí no conteúdo, vocês já perceberam que são termos que vão aparecer no decorrer de todas as aulas, não é? Assim que a gente começa a estudar ali os nossos parasitas, esses termos eles vão estar presentes. Então vamos com essa pergunta relembrar alguns termos, o que eles significam aí, né? Bora lá. Então lá, no texto abaixo, sublinhar os termos que preenchem corretamente o sentido da frase. Então, Trypanosoma cruzi é o... Aí nós temos três opções: hospedeiro, agente etiológico e agente infeccioso. Dentro dos termos que nós estudamos, qual que se encaixa melhor? Então, o Trypanosoma cruzi, quem é ele? Rapidamente, para a gente lembrar, ele é o causador da tripanossomíase, doença de Chagas, não é isso? Então, ele é o agente etiológico, causador da parasitose. Aí, tripanossomíase, ou mais popularmente conhecido como Chagas, né? Doença de Chagas. É um parasita unicelular, portanto um protozoário que necessita para sua evolução de dois o quê? Hospedeiros, vetores ou fômites. Então o que é hospedeiro? Vamos relembrar. Hospedeiro é o indivíduo, né? Seja esse indivíduo homem, né? O animal ou o inseto que seja, que tem a parte do ciclo acontecendo dentro dele, né? Fazendo parte desse ciclo. Ele pode ser tanto um hospedeiro intermediário quanto um hospedeiro definitivo. O vetor. Quem são os vetores? Os vetores são aqueles que podem propagar a doença, mas necessariamente eles não serão hospedeiros. Quando a gente pensar em vetor, a gente sempre pensa assim, para saber se ele é hospedeiro ou não dessa doença. Se eu tirar o vetor, o ciclo do parasita acontece? Se o ciclo do parasita acontecer sem o vetor, ele é meramente vetor, mais nada. Se o vetor ele precisa fazer parte do ciclo para que esse ciclo aconteça, então ele provavelmente é um dos hospedeiros. E fômite, que são objetos inanimados aí que podem estar contaminados com os nossos ovos e os nossos cistos. Tudo bem? Então, lá, o Trypanosoma cruzi é um parasita unicelular, um protozoário que necessita para sua evolução do quê? 2 hospedeiros, 2 vetores ou 2 fômites? Ele precisa de 2 hospedeiros. Então, nós temos aqui um parasita que nós chamamos de monoxênico, heteroxênico ou eurixênico. Vamos lembrar? Então, quando a gente pensa no parasita, ele pode ser monoxênico ou heteroxênico. Quando que ele é monoxênico? Ele é monoxênico quando ele necessita apenas de um hospedeiro.
Já quando ele precisa de 2 hospedeiros, a gente chama que 2 ou mais, mas dentro das parasitoses que a gente estuda, a gente vai ver só 2 hospedeiros, a gente chama esse parasita de heteroxênico. E eurixênico a gente nem estudou, né? É algo novo aí para nós, essa palavra. Então, quantos hospedeiros nós precisamos? Já está escrito aqui na frase acima. Nós precisamos de 2 hospedeiros. Então, esse parasita, ele é um parasita heteroxênico. Quem são os hospedeiros do Trypanosoma cruzi, né, da tripanossomíase? O homem e o barbeiro, nosso triatomínio, que é o nosso hospedeiro intermediário no caso, e o homem o hospedeiro definitivo. Mais adiante, no dia de hoje, a gente vai relembrar um pouquinho da tripanossomíase. Há alguma dúvida em relação a esses termos, Mariana? Por enquanto, nada. Então, vamos lá. Então, a cilostomose, outra pergunta, desafio aí pra gente, em relação aos termos, agora relacionado à questão de interação, relação parasita-hospedeiro. Então, a ancilostomose, também conhecida como amarelão, é uma doença causada pelos parasitas Necator americanus e Ancylostoma duodenale. A larva desses animais adentra a pele, desenvolve-se e o adulto fixa-se no intestino, onde se alimenta do sangue do hospedeiro. Quais os tipos de ação que esse parasita pode causar, pode acontecer, né, sobre o hospedeiro ali, no caso o homem? Então vamos lá. Lá adiante nós vamos falar, né, vocês vão ter estudado o Necator americanus e o Ancylostoma duodenale, que são os causadores aí da ancilostomose, o amarelão. Mas no Brasil, mais comum, nós temos o Necator americanus. O nome já diz ali, né? Na América, o parasita mais comum na América. Esses parasitas, eles gostam muito de sangue. Eles têm um aparato bucal muito forte e esse aparato bucal faz com que eles fiquem fixados ali ao intestino, ali se alimentando de sangue. Tudo bem? Então, com essas informações, vamos avaliar aí as alternativas. Então, essa ação sobre o hospedeiro, ela pode ser exfoliativa e mecânica. Então, o que é exfoliativa? Quando ele recebe, quando ele tira algo desse hospedeiro. Ele está exfoliando, está deixando esse hospedeiro pobre. Pode ser, porque se ele está tirando sangue, com certeza ele também está tirando nutrientes, não é isso? Mecânica. Mecânica é quando acontece uma lesão, né? Uma ferida. Acontece uma lesão? Acontece. Quando vocês forem estudar o Necator americanus e o Ancylostoma duodenale, vocês vão ver que esse aparato bucal ele vai causar uma microlesão no local, vai causar úlceras. Então, a gente também tem a questão mecânica envolvida. Então, exfoliativa e tóxica. Exfoliativa, ok, tóxica não, ele não tem a questão tóxica envolvida. Tóxica, então, a gente já descarta a letra C. Lá na letra D, ó, anóxia e mecânica. Mecânica a gente já sabe que tem. E anóxia, vamos lá? Será que tem anóxia? E, professora, será que tem 2 alternativas que respondem essa questão? Tem 2 alternativas que respondem essa questão. Então, quando a gente lê de imediato, exfoliativa e mecânica responde ok. Mas e anóxia? Vocês lembram que a anóxia é quando o parasita retira oxigênio do hospedeiro. E ele não está tirando esse oxigênio lá porque ele está consumindo o sangue desse hospedeiro. Esse sangue não é oxigenado, então ele não vai diminuir a concentração de sangue na corrente sanguínea, ele vai naquele local ali, na mucosa intestinal? Sim, então ele também está causando anóxia. Então nossa questão tem 2 alternativas corretas. A alternativa A, exfoliativa e mecânica, e a alternativa D, anóxia e mecânica. Tá certo? Então são termos aí que nós vamos ouvir, né, no decorrer da nossa disciplina, parte de terminologia. Outros termos são em relação à duração e ao período, né, quando que essas parasitoses acontecem no ambiente. Então lembrem lá, nós conversamos já a respeito dessas nomenclaturas que são dadas, né, a respeito da relação do parasita com o hospedeiro e o ambiente. E nós trazemos os termos, então, surto, os termos lá epidemiológicos,
surto, endemia, epidemia e pandemia, né? Pandemia aí tá tão na moda, a gente escutou falar tanto agora nos últimos anos por causa da Covid, mas são termos que são interessantes também na parasitologia. Por quê? Porque a gente sabe que em alguns momentos nós vamos ter parasitoses endêmicas, não é? O Brasil, por ser um país tropical, não é? Como já dizia a música, moro num país tropical, abençoado por Deus e com muito verme por natureza. Por quê? É um país quente, úmido e que os vermes gostam para se desenvolver. Então nós temos aqui no Brasil uma endemia da maior parte desses vermes que nós estudamos. Seja aqui no sul, seja lá no norte, vocês vão perceber que norte e nordeste são regiões bem acometidas por grande parte das verminoses. Então a gente sempre está em endemia dessas parasitoses. Quando a gente pensa em epidemia, quando tem aí o país como um todo ou alguns países já sendo acometidos, e na pandemia, quando a gente já tem a nível mundial de acometimento, né? Nós temos aí muitos países, continentes diferentes sendo acometidos. E o surto? O surto é aquilo que acontece de uma hora para outra e logo ele passa. Então eu tenho um pico muito alto dessa parasitose ou de outra doença que está sendo estudada naquela população, naquele período de tempo, e logo tem uma redução. Então são termos epidemiológicos que a gente vê também no decorrer da disciplina. Então bora lá para uma curiosidade. A gente fala muito em pandemia, né? E epidemia. Vocês sabiam que nós já tivemos uma epidemia causada por um parasita do nosso estudo, da nossa disciplina? Então, a gente teve ao longo da história uma parasitose que foi considerada epidêmica. Então, alguns países, né, um número muito grande, o Brasil como um todo, e aqui a região, nós tínhamos casos, né, um número muito grande de casos de malária. Então, a malária, também conhecida popularmente como maleita, que é tão comum lá no norte e nordeste, também já assolou o nosso país como um todo. Vamos lá, então, ó, as grandes epidemias ao longo da história. Então, a gente tem bactérias, vírus, outros micro-organismos já causaram estragos tão grandes à humanidade quanto as mais terríveis guerras, terremotos e erupções de vulcão. Quem aí é a nossa epidemia? A malária. Se a gente pegar a malária desde 1980, pensando que essa reportagem é de 2020, então fazem aí mais ou menos 3 anos, né, que ela foi publicada, nós já tivemos 3 milhões de mortos. E quando a gente falar de malária, lá nas aulas, vocês vão perceber que eu vou comentar com vocês que é muito comum. Norte e Nordeste, todo mundo da família já pegou, principalmente as áreas mais periféricas, áreas ribeirinhas, eles já esperam a febre, os picos. Então é muito comum lá. Tá? Aqui hoje em dia na nossa região não. Mas na região Norte e Nordeste isso aí faz parte do dia a dia. Então, em 1880 foi descoberto o protozoário plasmódio que causa essa doença, a malária. A Organização Mundial da Saúde considera a malária como a pior doença tropical e parasitária da atualidade. Olha isso. Perdendo em gravidade apenas para a AIDS. E isso é tão comum aqui no nosso país. Lembrem? País tropical, calor, umidade. Os parasitas adoram, né? Vocês já devem ter percebido isso no decorrer dos módulos durante o estudo. Tudo bem? Bora lá. Alguma dúvida, Mari, em relação aos termos? Todo mundo quietinho hoje, nessa sexta-feira? Eles estão tímidos. Estão tímidos? Então bora, vamos lá conversar mais um pouquinho. Agora, a gente relembra alguns termos relacionados à nomenclatura, não é? A gente percebeu aí, vocês percebem no decorrer do andamento da disciplina, vários nomes científicos, né? Fica aí os nomes como sugestão para quem está querendo ter filhos, né? Sugestões de nome para vocês, né? Temos aí alguns nomes que são até difíceis de serem pronunciados. Então,
é muito importante a gente saber as normas de nomenclatura desses parasitas, os nomes científicos, porque esses parasitas são os agentes etiológicos das parasitoses que nós estudamos. Então aqui uma pergunta para a gente relembrar a questão de nomenclatura. Entamoeba coli e Entamoeba histolítica são amebas pertencentes a mesma espécie, mesmo gênero, mesma subespécie, ou eles não têm, esses parasitas não têm relação taxonômica? Vamos pensar? Tem alguma coisa aqui que é igual, não tem? Então eu tenho aqui, ó, Entamoeba, alguma coisa semelhante eles têm, né? Alguma relação eles devem ter. Não é isso? Qual a relação? Vocês lembram que a nomenclatura científica ela é formada por dois nomes? Vamos lá? Então ela é binomial, aonde eu tenho um nome genérico que dá um nome ao gênero e eu tenho um nome específico que a gente chama de epítopo, que ele complementa o gênero. Então, se ele é específico, ele traz aí a questão da espécie. Então, se esse é o genérico e esse é o específico, Entamoeba coli e Entamoeba histolítica fazem parte de quê? Do mesmo gênero. Tudo bem? Lembrando, nome científico, ele é latinizado, por isso ele sempre vai ter que ter uma diferenciação do restante da escrita. Tá? Como assim, professor? Vamos relembrar. Se a gente escrever o nome científico digitado lá no nosso computador, como está aqui na questão, ele tem que ter o itálico, não é? Porque latim é diferente da nossa língua mãe. Se eu for escrever lá na hora da prova, a professora fez uma questão aberta, tem que escrever o nome científico. Tem que escrever o nome correto? Sim, né? Tem que escrever o nome correto. A gente tem que saber a grafia dos parasitas aí, né? Eu vou escrever com a letra deitadinha? Não. Lembra? A gente faz o sublinhado. Então, se eu escrevo ali, manuscrito, eu passo o traço embaixo do gênero e da espécie. Tudo bem? E qual a importância, então, de diferenciação dessas amebas? Será que alguém lembra, Mari? Será que alguém que está aí lembra qual é a diferença dessas amebas? Será que tem alguém aí que nos ajuda nessa questão? A Ingrid está bem participativa, vamos ver. Vamos lá, Ingrid. Lembra das amebas? Nesse caso aí, qual a importância de diferenciação da Entamoeba coli e da Entamoeba histolítica? Alguém chuta? Alguém Ainda tenta? não. Ninguém? Ainda não. Ninguém? Ah, então eu vou Nada. ter que responder. Bora lá? Então, qual que é a importância da diferenciação dessas duas amebas? Vamos relembrando lá, quando vocês estudaram o ciclo das amebas, a amebíase, o que tem de interessante nessa diferenciação? É que por mais que elas façam parte do mesmo gênero, elas têm diferenças na questão de virulência. Então, uma, ela causa parasitose, ela é virulenta, a outra não. Então, é interessante a gente fazer essa diferenciação. Lembrando, então, que a diferenciação, quando a gente pensa na nossa E. coli, que é a Entamoeba coli, não é a Escherichia coli aqui, tá, gente? Aqui a Entamoeba coli, preste atenção nisso, ela é comensal. Então, nós temos um parasita comensal. Quando eu já penso na Entamoeba histolítica, ó, faltou o A, gente. Ela é apatogênica. Então, uma causa a doença, a outra não. A histolítica, ela vai trazer pra gente... pronto. A histolítica, ela vai trazer pra gente a amebíase. Ela é a causadora da amebíase. A Entamoeba coli, não. Ela é um contaminante. Mas por que a gente estuda ela, então? Vão pensando aí que essa pergunta vocês vão me responder logo mais. Certo? Bora, então? Vamos para o nosso primeiro ciclo. Revisamos os termos, terminologia, né, alguns dos termos principais, conversamos a respeito de nomenclatura
E agora a gente vai relembrar aí um pouquinho dos ciclos, porque, como eu sempre digo nas aulas, se tem parasita, tem ciclo. E aí é o cerne, né, da nossa disciplina. Bora conversar a respeito do ciclo da Giardia, nosso primeiro protozoário, então a Giardia lamblia. Vamos lá? Então a Giardia lamblia é um protozoário que acomete o intestino delgado. Lembram que ela já teve o nome de Giardia duodenalis, Giardia intestinalis, e hoje ela é conhecida como Giardia lamblia, o nome atual dela. Como que funciona essa parasitose? Ela tem dois tipos de formas morfológicas. A primeira, o nosso cisto, e os nossos trofozoítas. O cisto vai ser a forma de resistência e a forma que vai propagar a doença, porque se ela é resistência, provavelmente ela vai estar no ambiente e ela tem que aguentar as intempéries aí desse ambiente, então ela vai resistir e conseguir disseminar a doença. Já o trofozoíta, nós temos o que nós chamamos de forma ativa, que é o que está lá no intestino delgado, não é? E ela é que se multiplica e se alimenta. Em um determinado momento, durante o ciclo do parasita no homem, ela vai receber um estímulo e ela vai se encistar novamente e vai estar pronta para sair junto com as fezes. Então vamos relembrar o ciclo. A gente ingere, né, o nosso hospedeiro ingeriu o alimento contaminado, a água contaminada. Aqui a gente pensa muito em crianças, lembra? Crianças não têm hábito de higiene, quem tem criança em casa sabe disso. Ela não vem e pede para lavar a mão porque passou a mão no bumbum, ela não vem e pede para limpar que a unha está suja, ela coloca a mãozinha na boca, não é assim? Então, muito comum em criança, pode ter o contato ali desses cistos que ficaram embaixo das unhas, na mão sujinha, que brincou lá no parquinho, esse contato e acabar ingerindo os cistos de Giardia. Então, ingerir o cisto de Giardia, nós vamos ter esse cisto passando pelo estômago. No estômago começa o que a gente chama de excistação, o cisto começa a liberar o trofozoíta e assim ele chega no intestino delgado. Lá no intestino delgado, ele vai liberar os trofozoítas. Lembrem que os trofozoítas têm os discos succionais que vão se aderir à parede do intestino delgado, impedindo que eles sejam eliminados. Depois, quando ocorrer uma sinalização desse parasita, ele vai se encistar e sair junto com as fezes. Vai para o ambiente, consegue sobreviver no ambiente